Olá a todos! Nesta aula abordaremos o emprego dos rótulos de risco na sinalização obrigatória no transporte de produtos perigosos. Vamos à aula? Os rótulos de risco são painéis em formato quadrado, dispostos em 45 graus, que de acordo com suas cores e pictogramas, identificam o grau de risco e sua classe e subclasse, dentro da tabela de classes de produtos perigosos. O rótulo de risco identifica o risco principal ou subsidiário do produto, através de símbolos, cores, números e, opcionalmente, textos. Os rótulos de risco e os painéis de segurança devem ser de material impermeável, resistente a intempéries que permaneçam intactos durante o trajeto. No caso de materiais radioativos, o texto é obrigatório no idioma oficial do Brasil para embalagens. Como o texto é opcional, exceto para os materiais radioativos, ele pode ser apresentado em qualquer idioma ou pode incluir na metade inferior palavras descrevendo a classe de risco ou o número da ONU. O rótulo de risco deve ser fixado sobre um fundo de cor contrastante ou contornado em todo o seu perímetro por uma linha externa, pontilhada ou contínua, ou ainda afixado em porta-placas, desde que seja de cor contrastante. As dimensões do rótulo de risco devem ter 30 cm por 30 cm para unidades de transporte e 25 cm por 25 cm para veículos utilitários. Para embalagens, as dimensões do rótulo de risco serão no mínimo 10 cm por 10 cm. A embalagem de produto perigoso, inclusive IBCs, em embalagens grandes, respeitando as exceções previstas na legislação, deve portar o rótulo de risco principal e, quando exigido, os rótulos de risco subsidiários, com dimensões mínimas de 10 cm por 10 cm. Nos casos em que as embalagens tiverem dimensões menores, será permitido rótulos de risco com dimensões menores, por exemplo, cilindros de gás da classe 2. O símbolo para o transporte terrestre de produtos perigosos em quantidade limitada, conforme a ABNT NBR 7500, tem a forma de um quadrado em ângulo de 45 graus, sendo que as partes superiores e inferiores, assim como as linhas, devem ser na cor preta, e a área central deve ser na cor branca ou em cor contrastante, com as seguintes dimensões mínimas: 100 mm por 100 mm, com largura mínima da linha externa de 2 mm, ou 50 mm por 50 mm, com largura mínima da linha externa de 2 mm, para os casos em que a embalagem não comporte a medida citada, e desde que o símbolo permaneça claramente visível. O símbolo para o transporte terrestre de produtos perigosos em quantidade limitada nas embalagens contendo produtos perigosos só deve ser exigido quando houver regulamentação da NTT. Todo veículo transportando substâncias a temperatura elevada, não importando classe ou subclasse, em estado líquido igual ou superior a 100 graus, ou estado sólido igual ou superior a 240 graus, mesmo na quantidade limitada, deverão portar o símbolo para o transporte de produto a temperatura elevada nas duas extremidades, frente e traseira, e nos dois lados, ambas as laterais, da metade para a traseira. Para o veículo transportando produtos perigosos com o número ONU 3077 ou 3082, substância perigosa ao meio ambiente, quando fracionados apenas nos casos em que os carregamentos tenham quantidade bruta de produtos perigosos superior a 1 tonelada, já no transporte a granel, em qualquer situação, deverão portar nas duas extremidades, frente e traseira, e nos dois lados, ambas as laterais, o seu respectivo símbolo para o transporte de substâncias perigosas para o meio ambiente. Na próxima aula, aprenderemos sobre embalagens homologadas para o acondicionamento de produtos perigosos. Até mais!